família! Bem-vindos a um novo episódio do ABC do Imobiliário. Hoje estamos aqui quase na reta final deste abecedário e já vamos na letra T. E vamos falar do quê? De terraços. Digam aí quem é que é pró-terraço, quem é que não é. Há malta que olha para um terraço e pensa: ai, que dor de cabeça, isto vai dar uma trabalhar a limpar. E há malta que esfrega as mãos e pensa: uau, que espetáculo, mais um grande pedaço de casa que eu tenho aqui. Há sempre quem veja a coisa da forma mais positiva e há sempre quem veja da forma mais negativa. Eu prefiro ver da forma positiva, que é: uau, espaço para esticar a casa. Então, os terraços, muitas vezes, tecnicamente, são designados como logradouros, ok? Ou seja, quando nós vemos uma certidão predial permanente em que efetivamente o terraço está contemplado na área do imóvel, ele muitas vezes vem referido como logradouro. E normalmente está na parte de trás, por isso normalmente diz logradouro a Tardós. E portanto, são denominações aqui um bocadinho técnicas para o terraço. Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, houve um crescente de valor atribuído aos imóveis que tinham terraço. E porquê? Porque realmente as pessoas deram valor a ter um espaço exterior, as varandas também foi algo que foi muito, muito procurado, casas com varanda, no pós-pandemia. E foi uma tendência que tem vindo a ficar. Houve uma altura na construção, mais ou menos em 1970, 60 e tais, 80, que se faziam as casas praticamente sem varandas, ou as varandas que se faziam, normalmente as pessoas tinham a mania de pôr logo como marquise e, portanto, não valorizavam nada o espaço exterior. E essa tendência, claramente, hoje em dia, no século XXI, está completamente modificada e dá-se muito valor a um terraço. E porquê? O terraço é efetivamente uma extensão da casa. O que é que pode acontecer? Quando os terraços são na cave ou no resto de chão, pode acontecer que, se tivermos vizinhos menos politicamente corretos e menos simpáticos, efetivamente eles podem sujar mais essa área porque atiram coisas pela janela e nem se apercebem da lixaria que estão a criar. Porque depois quem tem que limpar o terraço todas as vezes, eu ia dizer todos os dias, mas isso é exagerado, é que dá conta da situação. Mas ainda assim, apesar dessa chatice, quando é num prédio, o terraço dá muito jeito. Dá sempre para fazer uma ótima festa, dá sempre para colocar mais coisas que nós precisamos de colocar em casa e que podem estar no exterior, dentro de uma casinha, daquelas de arrumação, qualquer coisa. Portanto, há terraços absolutamente espetaculares, com aproveitamentos brutais. E se nós virmos um bocadinho ou no Pinterest ou naqueles programas de DIY na televisão, arranjamos sempre ideias ótimas para conseguir complementar aquele espaço, porque muitas vezes esses terraços são de utilização exclusiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele espaço só é viável de ser utilizado pelaquela fração, quando estamos a falar de um prédio. E por isso é muito natural que, lá está, quer na caderneta predial e muitas vezes é na certidão predial permanente que aparece esse tipo de utilização, ou seja, utilização exclusiva. Atenção, que às vezes também é nesse documento que diz as más notícias, de que aquilo pode não ser de utilização exclusiva, porque pode ser efetivamente uma parte comum do edifício e, portanto, para as obras é uma parte comum, portanto, entra para o conjunto dos espaços que têm que ser mantidos pelo condomínio, mas, regra geral, quando é utilização exclusiva, apesar de ser uma parte comum, é muito dependente da utilização que a própria pessoa que tem acesso ao terraço faça do terraço. E, portanto, às vezes há aqui quesílias, digamos assim, quanto à manutenção desse espaço, porque se os restantes condóminos não o utilizam, ficam sempre aqui um bocado chateados quando têm que
como participar obras de um espaço que eles não usam, ok? É perceptível do ponto de vista do ser humano. Ainda assim, muitas vezes os terraços são partes comuns dos edifícios e, portanto, há que também saber bem essa distinção. No caso de uma moradia, por exemplo, obviamente, ter um terraço pode significar ter uma melhor vista para algum sítio, pode ser um espaço que efetivamente também se pode fechar e, portanto, pode se tornar ali uma sala extra ou até mesmo um quarto extra. Claro que isso pode requerer já algum tipo de licenciamento, ok? Ter muita atenção às intervenções que se fazem nos terraços, porque às vezes roçam ali o limite do razoável e podem ter que ter licenciamento. E, por exemplo, não se pode construir uma outra casa completa dentro de um terraço, apesar de ele ser grande, ok? Portanto, tenham muito cuidado com aquilo que também podem fazer de extensão da casa nos terraços, porque há coisas que são construção já ilegal, não está nada autorizado na Câmara para o efeito e, portanto, a qualquer momento podem ser exigidos pode ser exigido que deitem abaixo. Lembrem-se da célebre varanda do Cristiano Ronaldo, que ele queria tornar aquilo uma marquise e não foi possível, teve que mandar a obra abaixo. Portanto, há aqui coisas que tem que se ter atenção e perceber que autorizações camarárias é que necessitam para serem feitas. Ainda assim, obviamente, ter um terraço é sempre muito bom. Não se esqueçam que normalmente o terraço é chamado de logradouro, portanto associem sempre estas duas palavras e façam uma excelente utilização dos vossos terraços. É aquilo que eu vos desejo. Beijinhos a todos, até ao próximo episódio, façam comentários, deixem o vosso like, reencaminhem o episódio para quando vocês quiserem e não se esqueçam de deixar sugestões. Beijinhos!